a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá, pessoal! Voltamos com mais um episódio do NBA das Minas, dos últimos dessa fase regular, dessa temporada regular da NBA. Eu sou a Drica Evarini e serei a host de hoje. Mas como vocês já estão acostumadíssimos, e vou dar um spoiler, podem se acostumar mais ainda, porque daqui a pouco tem episódio diário. Está ela aqui comigo, Agatha Máximo. Tudo bem, Agatha? Como é que estão as coisas por aí? Como é que está o seu OKC? Olá, Drica. Hoje o papo não é oeste, mas ontem o OKC ganhou com Game Winner de J-Dub, inclusive. Estou mais do que nunca na campanha para o homem ganhar o Rookie of the Year, né? Já é uma realidade. Antes era uma possibilidade, hoje é uma realidade. Jogando muito, jogando o fino da bola. Ontem fez 30 pontos e ainda garantiu a nossa vitória. Estamos vivíssimos à frente do Dallas, praticamente empatados aí, né? Com Pelicans e com Lakers e Timberwolves. Então, tudo de fato pode acontecer, mas até esse presente momento estamos no play-in, Drica. Que coisa maravilhosa, hein? Inclusive, se você não ouviu o episódio que a gente fez, o último, a gente fala sobre o Oeste e justamente sobre essa loucura que está lá, né? Porque cada jogo, não é nem cada dia. O primeiro jogo do dia já muda e assim segue a vida e assim será até dia 9 de abril. Volta aí um episódio, ouve lá sobre o Oeste. A gente falou sobre o OKC, sobre o que a gente achava que ia acontecer, que pode não se concretizar, né? Porque lá tá uma loucura. E eu não vou falar sobre o que aconteceu ontem com o Boston Celtics, que o meu time... Anteontem, né? Meu time é o Robin Hood da NBA, né? Ganha dos fortes, perde para os fracos, mas já estamos nos playoffs. E é do Oeste, né, Agatha Máximo, que nós vamos falar hoje. Aliás, do Leste, ó. Já tô no Oeste, Leste. Oeste já foi. É do Leste que a gente vai falar hoje, que tá mais tranquilo, como já diria Ja Morant, mas algumas coisas podem acontecer aí nessa reta final, lembrando que a temporada regular termina no dia 9 de abril. Então a gente tem aí 10 dias, né? Contando que é até dia 31 esse mês 10 dias aí de temporada regular e depois a gente entra na loucura que são os playoffs. Como a gente falou no último episódio, a gente falou do Oeste, né, que muda toda hora, mas vamos falar do Leste, que tá mais definido, mas pode mudar. Até agora, até o presente momento, dia 30 de março, a gente tem Bucks, Celtics, Sixers e Cavs, nessa ordem, né, os 4 primeiros já garantidos nos playoffs. E daí pra baixo as coisas continuam mais tranquilas do que o Oeste, que ainda que não estejam classificados para os playoffs, mas estão quase lá. Em quinto, a gente tem o Knicks com uma campanha de 44-33 e em sexto, o Nets com 41-35. Se acabasse hoje, esses times, né, esses 6 estariam garantidos já nos playoffs, garantindo sua pós-temporada e um tempinho a mais de NBA, mas a gente ainda tem alguns jogos pela frente, né, Agatha? E nesse bloco de baixo do play-in, aí as coisas podem mudar, né? Pode, Drica. Tudo ainda pode mudar. É óbvio que, como você mencionou, né? As coisas estão diferentes, mas no bloco do play-in nós temos o Heat 40-37, Hawks 38-38, Raptors também com 38-38 e Bulls com 36-40. Alguma chance de entrar nessa zona tem o Wizards em 11º com 34-42, o Pacers com 33-44 e o Magic com 32-44 fecham o bloco com mais de 30 vitórias. E é como você mencionou, né? Não tá essa loucura toda do lado oeste. E provavelmente a gente vai ter que fazer mais um episódio, né? Um outcome do que aconteceu nesse final. Mas ainda assim, tem muita água para passar por debaixo dessa ponte, né? Ali do 6º colocado até a zona de play-in. Provavelmente algumas posições mudem, né? E a gente também tem ali no topo, né? O Celtics e 76ers brigando pela 2ª posição. O Knicks e o Nets brigando também entre em 5º e 6º, né? Mas por enquanto, o que a gente pode falar desse momento, né, Drica? Esse 5º e 6º seria o Knicks Nets, né? Uma primeira fase de playoffs em Nova York,
que eu imagino que não acontece há tempos e que levaria toda a galera da cidade de Nova York à loucura, né? Na verdade, hoje, né, se a gente fechasse aqui hoje, né, olhando ali no site da NBA, a gente teria um Bucks esperando, né, para saber quem viria do play-in, o Celtics também, né, o primeiro e o segundo, e aí a gente teria Sixers e Nets e Cavs e Knicks. Isso, Verdade, né? isso. Isso. Mas Mas, um episódio inteiro, já estou gravando o segundo episódio, fazendo contas erradas, como uma grande pessoa de humanas. Essa deixa da Agatha, a semana que vem a gente tem aí um presentinho, né, Agatha, para quem nos assina na Aurelo. Fazer já o merchan aqui no meio, aproveitar sua deixa. Parênteses. Quem ainda não assina, não apoia o NBA das Minas na Aurelo, Aurelo com 2ls.cc/NBA das Minas, você faça isso imediatamente antes de terça-feira, porque terça-feira vai ter episódio especial e exclusivo da série Dinastias lá, que a gente estava gravando antes desse, gigante e muito especial, então fica a dica aí se você ainda não assinou, não é nosso apoiador, faça isso, tem valores diversos lá para todos os bolsos e gostos. Mas enfim, voltando agora, pausa, né, fechando parênteses, seria mais ou menos isso hoje, né, e aí no play-in a gente teria Raptors e Bulls, e Miami Heat e Atlanta Hawks, né? O Miami Heat com o Hawks, o vencedor, pegaria o Celtics. E aí o perdedor esperaria, né, aquele outro rolê, né? Quem vence de Raptors e Bulls enfrenta o perdedor de Heat e Hawks para definir quem pega o Bucks na próxima fase, né? Na primeira rodada aí dos playoffs. Mas, como a Agatha falou, as coisas podem mudar, né? Podem mudar na parte de baixo. Talvez... Eu, particularmente, Agatha, e aí eu não sei se você concorda, eu não acho que a gente vá ter mudanças do tipo Washington subindo para play-in. Eu acho que quem tá ali vai ficar ali. O que, na minha opinião, pode mudar e deve mudar, conhecendo a NBA como a gente conhece, é a ordem dos fatores ali, né? Acho que talvez, sei lá, o Miami pode entrar direto nos playoffs e o Nets cair, o Bulls pode subir, o Toronto baixar, enfim. Acho que o que pode mudar aí, o que pode alterar é a ordem, e aí automaticamente muda também os confrontos. Já na parte de cima, o Bucks muito provavelmente já tá com esse primeiro lugar garantido hoje, inclusive quinta-feira a gente tem, né, esse confronto Bucks e Celtics, mas já tá embalado aí com essa primeira colocação. Também acho que pode mudar alguma coisa ali na ordem da galera de baixo. Boston e Sixers, talvez... Cavs, eu acho que não chega no Sixers, e aí ali para baixo é mais essa questão de quem vai direto para os playoffs e quem fica no play-in. Você acha também que a gente não vai ter assim uma mudança de panorama de quem vai para essa pós-temporada, seja playoffs direto, seja play-in? Ou você ainda acredita que o Washington pode abocanhar alguma coisa aí? Lembrando que são 2 vitórias e 2 derrotas a mais do que o Bulls. Washington tem cometido alguns crimes por aí, né, Drica? Eu acho bom você ficar quietinha, tá? Eu quero que você fale do seu no passado. Terça-feira, o Washington meteu uns 130, 111 para cima do Boston Celtics, né? Que eu sei que você que não quer mencionar. Mas demonstra pelo menos a vontade em ainda chegar, né? Pior, times, por exemplo... Pior. Como... Tava Diga. sem Bradley Beal e sem Kyle Kuzma. Pois é, exatamente. Por isso que eu digo, é o build da NBA. A gente pratica a bondade em algumas noites. Diferente do Trail Blazers, né? Que entregou pra Deus. E já Damian Lillard já não joga e por aí vai. O próprio Brooklyn Nets também já não conta mais com Ben Simmons, né? Então tem alguns times, não que eu acho que o Brooklyn Nets desistiu, longe disso, mas alguns times que já estão poupando. E o Trail Blazers é aquilo que eu falei, né, Drica? Começou bem, mas quem eu disse que seria a decepção da temporada? Mais um gabarito aí, tá? Pode anotar que esse ano tem acertado bastante. Eu quero que você gabarite o resultado final, minha filha. O que vem no caminho tá bom pra mim. Desde que você gabarite o campeão, tá ótimo. Lembrando que eu falei que a final ia ser entre Celtics e Clippers, né? Com Russell Westbrook jogando da forma como jogou na noite de ontem. 36 pontos, vencendo a partida contra o Grizzlies sem Kawhi Leonard e sem Paul George. As coisas estão ficando cada vez mais reais. Não diga que eu não disse antes nesse podcast. Mas
Eu acredito que a configuração se mantenha. Apesar do Wizards e do Pacers terem noites talentosas, né? Noites inspiradas, eu não acho que consigam tirar essa diferença, né? Obviamente que tudo pode acontecer, mas eu vejo um Bulls mais preparado, um Bulls que nem era pra estar aí nessa 10ª posição, se for ver, né? Um Bulls que, em tese, deveria estar feliz, mas também avisei quando o Billy Donovan foi pra lá, né? Billy Donovan não é o cara pra ser treinador de um time campeão e eu vou continuar defendendo isso. Não odeio o cara, mas enfim, já passei por essa situação. Raptors é outro time que a gente esperava um pouco mais, né? Ganhou ano passado o Rookie do ano, estava numa crescente e teve alguns tropeços nessa temporada. Assim como o Hawks está com essa média aí de 50%, né, de aproveitamento. São 38 vitórias e 38 derrotas, o que é praticamente o mesmo recorde do Oklahoma. Se a gente for fazer uma comparação com o time que não devia, de fato, estar indo para o play-in ou para os playoffs, é o Thunder, né? O Thunder foi projetado como tendo 18 vitórias na temporada, já tem 38, deve terminar até acima de 40, né? E espanta ver times como, por exemplo, o Heat próximo disso, como o Mavs atrás do Thunder, né? O Lakers nesse recorde. Então é bem complicado, mas focando apenas em Conferência Leste, os 4 primeiros times estão muito encaixados. Não me surpreenderia uma final entre qualquer um desses 4. Ainda conservo a opinião de que vai ser Celtics e Bucks ou Cavs, né? O Cavs, não sei se tem capacidade agora, né? Por ser um time muito jovem, de passar desse Bucks. E o Bucks tá muito embalado, né? O Giannis, enfim, tá fazendo tudo aquilo que a gente já conhece. Ontem ficou a um rebote de anotar um triplo-duplo no primeiro tempo do jogo. Então tá fazendo chover, tá fazendo acontecer. E o Celtics, Drica, você pode falar até mais do que eu, passa por um certo momento de instabilidade, né? Acho que é seguro a gente dizer que não é o melhor momento da temporada desse time. Mas também a gente já viu e reviu várias vezes a resiliência dessa equipe, né? O pós-All-Star do Celtics foi muito complicado, né? Até na última semana reencontrou aí os caminhos da vitória e das boas atuações, mas o pós-All-Star foi complicado e chegou a colocar o time ali na 3ª colocação e aí reencontrou aí os caminhos da vitória. E como você falou, é um momento turbulento dentro de quadra, né? Com atuações que vão do céu ao inferno, como a gente viu aí esse jogo contra o Wizards. Mas também no Diz que me diz que, né? Como sempre, é impressionante, como sempre tem alguém querendo sair do Celtics, né? É um negócio louco. Jaylen Brown, né? Sendo especulado em tudo que é lugar. Knicks, Hawks, Bulls, em todos os lugares possíveis, porque pegaram algumas declarações deles meio soltas, assim, e jogaram ali, meu Deus, ele quer ir embora, não quer mais ser o segundo homem, como se ele fosse pro Hawks do lado do Trae Young, ele também não fosse o segundo homem, né? Então falta um pouquinho de contexto aí das coisas, né? Mas, como você falou, esse time já se mostrou muito resiliente, é só a gente ver a temporada passada, né? O time começou muito mal e deu uma virada espetacular e chegou na final da NBA. Nesse ano foi ao contrário, né? A gente imaginava que o time começaria mal, até por tudo que aconteceu na off-season. E não, começou muito bem, e aí deu uma caída, e aí vem assim numa semana boa, numa semana ruim, numa semana boa, numa semana ruim. Mas ainda nas semanas ruins o time se mantém na 2ª colocação. E contra times contenders ou, né, candidatíssimos ao título, como é o caso do Bucks, é um time que sempre joga muito bem. O problema do Celtics é quando ele se acomoda, né? Quando ele está jogando contra times que a gente sabe que não vai bater de frente contra eles nos playoffs. Por exemplo, o caso do Washington Wizards. Quando o time está jogando contra o Bucks da vida, contra os Sixers da vida, é outra postura, é outra atuação. Nessa temporada mesmo, com o time praticamente reserva, com um titular contra um time embalado, como você falou, como o Bucks, e com todos os titulares em quadra em Milwaukee, o time levou para prorrogação. Então, assim, é um time que gosta de jogos grandes, né? E é resiliente, como você falou. Sabe o que precisa ser feito e sabe que pode fazer nessa temporada. Já sentiu o gosto da NBA Finals no ano passado
E eu disse isso assim que terminou a temporada, que aquela derrota para o Warriors seria importante, inclusive, para esse time, para esse grupo, enquanto grupo mesmo, de entender que eles têm essa capacidade de chegar lá. Chegou meio baleado, né? Teve atuações mais ou menos, mas sabe que pode chegar lá e pode dar o próximo passo, né? Então, é o que você falou. É resiliente e sabe da capacidade que tem. Então, eu concordo com você, óbvio, né? Tirando o clubismo de lado, de verdade, eu acho que o Celtics hoje é um time pronto para ser campeão, mas vai ter que passar por esse Bucks. E aí é que o bicho... Porque a gente tá falando de um time que tem uma base aí de algumas temporadas, que tem o Giannis Antetokounmpo jogando, que tá jogando, e tem o Drew Holiday, que ontem fez 51 pontos, virado no virar ontem. Então, assim, é um time encaixado. Falando nisso, Assim, Drica, só um adendo, diga. foi a primeira vez em que um Buck fez 58-8, né? Desde Kareem Abdul-Jabbar. Então, olha o que é esse time, né? Nessa temporada. Então, assim, pra mim são as duas principais forças do leste. Eu acho, honestamente, que quem sair dessa final, quem chegar à final da NBA no leste, tem muitas condições, não menosprezando o oeste de maneira alguma, mas eu vejo tanto o Celtics como o Bucks, times mais prontos, né? Que vieram amadurecendo ao longo dos anos aí para conquistar esse título da NBA. O Bucks, inclusive, conquistou recentemente, né? Então, concordo com você que vai ficar entre esses dois, né? No seu caso, você já botou meu time como campeão da NBA, quero ressaltar isso, que a Agatha Hassan disse isso. E eu estou me apegando muito a isso, porque ela falou tanto do Sacramento Kings, que tá lá no Sacramento Kings nos playoffs, quando, enfim, né? Ninguém, só a Agatha poderia imaginar isso, e eles estão lá. Então, eu vejo como dois times muito prontos. E eu concordo com você que, assim, falando, eu não imaginaria o Miami Heat na situação que está hoje, num play-in, e também o Atlanta Hawks. Mas o Atlanta Hawks é aquela coisa de toda a temporada, né? A gente espera bastante, principalmente depois daqueles playoffs, né? Enfim, fazendo o que o Trae Young fez, mas eu acho que é menos decepcionante do que o Miami Heat com o time que o Miami Heat tem, que é basicamente o mesmo time de final de conferência recentemente, né? Enfim, Butler e ainda tem o Kyle Lowry, enfim, é o time, é o mesmo time basicamente, mudou muito pouco, estando numa zona de play-in, brigando aí pra entrar na zona de playoffs, mas nesse momento na zona de play-in. Se eu fosse apostar meu dinheiro lá na Sportsbet, e eu aconselho todos vocês a fazerem seu cadastro, inclusive hoje, vai sair hoje ainda esse episódio, vocês podem correr lá no nosso perfil que tem uma promoção incrível, então corre lá, faça o seu cadastro e aposte na Sportsbet. Ou se eu fosse apostar a final da conferência, pra mim seria Milwaukee Bucks e Celtics. Obviamente, né, que tem todos os cruzamentos aí, mas são pra mim os dois melhores times e eu, repito, pra mim não vai mudar quem vai pra pós-temporada, seja playoffs ou play-in. O que pode mudar é alguma coisa de posicionamento ali no meio do caminho, que daí muda, né, as séries dos playoffs. Mas pra mim são esses os times que termina no dia 9 de abril e terão ainda jogos por fazer. E você, Agatha Massa? Quais seriam as suas... eu acho que você vai apostar a mesma coisa que eu, mas vai? Eu acho isso também, queria falar um pouco até do Knicks, né? O Knicks começou mais ou menos, não tinha engrenado, mas segunda metade da temporada mostrou que ainda é um time organizado, se reestruturou de certa forma, né? Julius Randle voltou a jogar como a gente tinha visto na temporada de MIP. Tá com 25 pontos e 10 rebotes de média, além de 4 assistências. Jalen Brunson, que foi a grande adição, né? A gente ficou na última off-season especulando para onde Jalen Brunson deveria ir. Caiu em Nova York, tá entregando 26 pontos, 6 assistências e 3 rebotes. RJ Barrett também subiu de nível, né? 5 rebotes, 19 pontos. E ainda o Quickley com 14 pontos e 4 rebotes e 3 assistências. Um time bem estruturado, que trouxe o Josh Hart, também tem colaborado, são 6.7 rebotes, 3.7 assistências e 11 pontos. Time que tem aí 6 jogadores com média de mais de 10 pontos, além de jogadores importantes que fazem outros serviços, como é o Mitchell Robinson, né? Ele já vem falando, é um cara que gosta de falar bastante. Falou que é o melhor pivô de Nova York, tá com 9 rebotes e 7.2 pontos, colabora bastante ali debaixo do aro. É um time que pode surpreender. Eu não sei se
chega até uma final, não acredito nisso, mas vem mais forte, mais preparado, principalmente, para esses playoffs do que quando veio aquela primeira vez em que Nova York explodiu, né? A gente viu como os fãs do Knicks precisavam voltar ao ginásio numa pós-temporada e vão voltar novamente, dessa vez até mais confiantes, Drica. Aquele, como você falou, me veio na cabeça as lembranças daquele dia, né? Nova York realmente parou. E homenageando aqui, né, os nossos amigos Rob Porto, Fábio Malavase, né, que devem estar aí muito, muito felizes, me surpreende, assim, na posição em que está, né, em quinto colocado, claro, tá longe ali do Cleveland Cavaliers, que já é uma franquia que a gente fala desde a temporada passada, que era um time jovem e muito interessante, que teve a adição aí, né, do Donovan Mitchell, e aí ficou melhor ainda, e como você falou, é um time muito bom, mas talvez não esteja pronto no sentido de maturidade de grupo, né, para brigar por um título, por exemplo, nesse leste, que como a gente falou, tem o Milwaukee Bucks e o Boston muito acima, o Sixers que tá nessa tentativa há muito tempo e com o Embiid fazendo a temporada que tá fazendo, e se poupando, inclusive, para os playoffs, né, muitas vezes, mas me surpreende a posição do Knicks nessa temporada. Claro, a gente teve muitos problemas nesse leste, né, com alguns times. Nets é um deles, né, que, enfim, aconteceu tudo o que aconteceu. A gente tem um Bulls, como você falou e avisou, né, com relação ao treinador, que não é um treinador para levar times, mas é um time que vem se organizando, né, nos últimos anos, começou de dentro para fora, né, da diretoria para o time, mas me surpreende ter chegado a estar na quinta colocação, assim, acho que, né, 4 vitórias a mais do que o Miami Heat e 4 derrotas a menos, não vejo o Knicks saindo dessa posição direta de playoffs para brigar por play-in. Então, chama atenção e é importante também, né, Agatha? Porque é uma franquia que ficou muito tempo longe, né, do que a gente espera de um time, principalmente de um mercado como Nova York, e que é importante ter essas aparições nos playoffs para começar a voltar a ser o que era antes. Mesma coisa agora o Sacramento, né, que chegou aos playoffs depois de tanto tempo, surpreendendo muita gente, o quanto isso é importante. Se vai virar depois é outra coisa, né, a gente sempre fala. Playoffs é outro campeonato. Mas é muito importante, né, que essas franquias estejam, né, nos playoffs. Claro, a gente tem aí as franquias que são as, aspas, favoritas, né, mas favoritismo também nunca ganha o jogo. Mas é muito importante estar lá. Então, esse leste, eu vejo, e a gente sempre fala aqui, né, que é uma franquia muito, uma conferência muito forte, né, sempre se fala muito do oeste, mas é uma conferência que está mais definida do que o oeste, que está completamente insano. Agatha, eu sei que o nosso tema hoje é leste, mas eu quero te perguntar uma coisa. Quero só sua opinião sobre uma declaração de um personagem nesse último dia, ontem, aliás, ele falou sobre isso. Rudy Gobert. Rudy Gobert falou que como um jogador profissional, há muito tempo ele se sente desrespeitado, porque na cabecinha de jirico dele, a NBA, ela está favorecendo o Phoenix Suns, o Golden State Warriors e, pasmem, o Sacramento Kings. Eu queria que você falasse sobre isso, porque quando eu li, eu desacreditei. Esse problema da arbitragem é algo que vai perdurar enquanto houverem erros de arbitragem grotescos, né? E havendo esses erros, eu entendo a insatisfação, a indignação de alguns dos jogadores para com esses erros. Muitos times já foram prejudicados de formas sérias por causa de erros de arbitragem que não deveriam ter acontecido. Isso gera uma desconfiança, né? Aí você soma isso a também outros escândalos que rolam através de NBA, né? Jogos comprados e tudo mais. E os jogadores, de fato, ficam receosos. E esse receio, às vezes, se torna um pouco de ataque, né? O Gobert deve tomar uma multa, pelo que disse. Deve ser punido. Mas, ao mesmo tempo, é preciso fazer uma reflexão por que os jogadores estão falando e trazendo isso cada vez mais. Teve um jogo que agora não vou lembrar contra quem foi, que aconteceu uma falta que eu também achei absurda e o Doncic fez um sinal de dinheiro, né, para os árbitros. Então, assim, isso está acontecendo. A falta de respeito, ela é proveniente
da falta de profissionalismo desses árbitros. Eu não acho que o Gobert seja certo, mas eu também não acho que esses erros não favoreceram alguns times. Podem ter favorecido mesmo que de forma não intencional. Mesmo não havendo intenção, a gente tá falando de Oeste, né? Pensando no Timberwolves, especialmente, time do Gobert, que cada jogo significa vida dentro dessa temporada. Então, assim, uma falta ali no final do jogo, um lance livre que não deveria ter sido um lance livre, um fundo bola que não deveria ter sido fundo bola, às vezes uma técnica que tá sendo dada a rodo, né? Por qualquer coisa, isso influencia diretamente se um time vai ou não para os playoffs. Então é preciso haver cuidado por parte da arbitragem e eu acho que sim, uma reciclagem da NBA com esses árbitros na intertemporada. Nesse período em que não existem jogos, não existe campeonato, os árbitros precisam sentar e chegar em consenso de algumas coisas. Isso aqui é falta técnica ou não é? Isso aqui é falta ou não é? Porque não dá pra ficar, pelo menos da forma como a gente tá, que dá uma sensação de aleatoriedade. Dependendo do juiz que for apitar esse jogo, a gente precisa jogar de uma forma. E a NBA, sendo o maior palco do basquete do mundo, não pode tolerar essas arbitrariedades. Essa é a minha opinião. Não estou defendendo o Gobert, mas também acho que ele não falou do nada, né? O meu ponto é a quem ele disse que estava sendo favorecido, né? Óbvio. Como você falou, tem erros em absolutamente todos os jogos. É algo, assim, impressionante, né? Quando rolou aquele erro grosseiro do Celtics e Lakers, várias pessoas vieram falar comigo, né? Obviamente. E eu falei, gente, não me surpreende. Não me surpreende não porque o Celtics seja ajudado. Não me surpreende porque a NBA, isso aí, acontece isso todos os dias, em menor nível ou em maior nível. Sobre essa multa que o Doncic levou, né, que ele saiu fazendo sinal de dinheiro, foi no jogo contra o Warriors. O mesmo jogo em que houve aquela confusão que marcaram marcaram posse para um lado, marcaram posse para marcaram posse para o Dallas, aí o Dallas voltou para a sua quadra, teve um tempo técnico, a bola foi para o Warriors, e aí ficou aquele vídeo, né, que parecia que o Mavs estava defendendo na quadra errada, mas foi uma confusão da arbitragem. E aí, nesse jogo, ele fez o sinal de dinheiro que estariam ali ajudando o Warriors, né, e aí tomou multa, obviamente, ele já sabia que tomaria, né, faz grande diferença lá no salário dele. Concordo com você sobre a arbitragem. É uma coisa que a gente sempre fala no Twitter, em qualquer lugar, o quão ruim é a arbitragem da NBA. Mas é ruim para todo mundo, né? Isso que você falou, é ruim para absolutamente todo mundo. Eu não vejo um time que deliberadamente seja ajudado em todos os jogos. Claro, a gente sempre fala que tem um jogador que não pode encostar que é falta. Isso acontece também, né? Tem. Mas eu não vejo, assim, 1, 2 ou 3, no caso do Gobert, ele citou 3 times, que estariam sendo deliberadamente ajudados em todos os jogos para estar onde estão, né? Não acho, de verdade, que o Sacramento Kings conseguiu chegar aos playoffs depois de tanto tempo, porque é ajudado pela arbitragem, até porque a gente está falando do Sacramento Kings, um mercado muito pequeno, uma franquia que não é a preferida da galera, de modo geral, assim, então, né, não teria motivo. Mas concordo absolutamente que, assim, coisas precisam ser revistas, né? São erros crassos que podem mudar se o time vai para os playoffs ou não, como você falou, e daqui a pouco a gente tem playoffs. Um erro lá num jogo 7 pode mudar completamente a história do rolê, né? Então, concordo, só acho que o Gobert, ele se passou um pouco atirando para alvos específicos que eu não concordo nesses alvos. Mas, enfim. Agatha Máximo. Leste é isso, né? A gente tem aí 10 dias ainda de temporada regular. Podemos ter, como a gente falou, né, mudanças aí de cenários de playoffs, né? Quem vai enfrentar quem. Mas não acredito muito que as coisas vão mudar no leste. No oeste, como a gente falou no episódio anterior, a dica é assista todos os jogos, porque lá as coisas acontecem realmente. Está todo momento mudando. O KC estava nos playoffs, agora está no play-in, daqui a pouco pode não estar mais, eu espero que esteja. Mas enfim, as coisas mudam a todo momento, né? Algum recado paroquial para os seus... Dois, Trica. Eu tenho uns também, mas vai lá. Vamos lá.
Queria falar do Final Four primeiro, né? A gente tá no March Madness, tá acabando o March Madness, né? A gente só tem 2 dias de março, mas tá rolando aí as semifinais e finais do Universitário. Enfim, quem todo você mundo já apostaria? sabe. De novo, mais Muito uma dica de difícil, aposta né? pro pessoal aí. Tava lendo que quem apostou nesse bracket do Final Four foi menos de 1% de todos os brackets Imagina o dinheiro. do mundo. Né? A gente tem um Final Four. Os 2 jogos do masculino acontecem dia 1 de abril. San Diego State contra a FAU. É o 5º e o 9º colocado da conferência. E do outro lado, o Miami contra UConn, 5º e 4º colocado. No Nesse aí eu feminino, não vou nem te perguntar qual é a sua torcida, mas daqui a pouco eu vou querer que você fale a sua aposta pra galera uma anotar. loucura, tá uma loucura. No feminino, a gente tem LSU e Virginia Tech no dia 31, ou seja, amanhã nós temos o Final Four, e nós temos um South Carolina e Iowa, que é uma final antecipada. South Carolina Down Stanley, a Laia Boston, que provavelmente vai ser a primeira escolha do draft da WNBA, que acontece no dia 10 de abril, inclusive. E tem, obviamente, Camila Cardoso, nossa brasileira, que foi eleita defensora do ano na NCAA. Em Iowa, nós temos Kaylin Clark, que tá fazendo o triple-double a rodo, levou a Iowa até essa fase final e tem possibilidade de se tornar a melhor jogadora aí da história do college feminino, bem empatada com Brianna Stewart e também com Candace Parker, e fica mais um tempo também na NCAA. Muito difícil esse jogo aí, viu? Esse jogo vai ser uma loucura, não dá pra perder. Se eu não me engano, é amanhã às 10h30, 10h30 ou 11h30, já não sei mais como tá o fuso horário dos Estados Unidos, mas todos esses jogos que eu mencionei, esses 4 jogos, tanto o feminino quanto o masculino, vão ser televisionados no Star Plus. Então, assim, não tem justificativa pra perder, vale muito a pena. E o último recado que eu quero dar é NBA House, né, Trica? Os playoffs estão chegando e com eles está chegando a NBA House. Vocês já devem ter ouvido falar, já devem ter visto, muitos de vocês já devem ter presenciado, inclusive, né, o evento que é a NBA House, juntar todas as pessoas que amam o basquete nas finais da NBA. E eles estão dando 20% de desconto para quem fizer inscrição antecipada para a NBA House. Tá lá no nosso perfil, inclusive, o link, mas se vocês entrarem na NBA Brasil, vocês também conseguem acessar. Vale a pena ganhar esse desconto e vale a pena ir. A gente foi numa reunião essa semana, terça-feira a gente colou numa reunião da NBA House para entender como vai ser. E olha, vai ser maior, vai ser mais legal, vai ser mais completa. E vai ter a gente, né? Então, assim, deixa seu contato lá para garantir esse Melhor, desconto. vai ter a gente. É isso, né? Do dia 28, ou seja, já começou, né? Esse pré-cadastro até o dia 8 de abril. Então, até semana que vem na outra aí. Até um dia, às vésperas de terminar a temporada regular. Então, dá pra fazer esse cadastro pra garantir aí o desconto. A NBA House vai estar aberta do dia 1º ao dia 18 de junho, né? No período aí das finais. Nós estaremos lá novamente. E dessa vez, às 3, né, Agatha Massin? Ano passado estávamos eu e Carol, porque... Às 4, né? Às Porque 4, Nelly porque também queremos virá. a Nelly também. Meu Deus do céu. A Agatha ano passado estava, né? Estava aí sendo uma nômade digital. Esse ano ela estava aqui, então estaremos Caroline, Agatha Máximo, eu e Nelly, as 4 estaremos em algum momento. Obviamente, né? Eu sou uma repórter pobre, não posso ficar os 20 dias, mas em algum momento estaremos as 4 na NBA House, então fica aí o convite, porque é muito bacana e a gente gosta de conversar com vocês, estejam lá. Outra dica que eu queria dar, Agatha, antes de a gente encerrar, aliás, algumas dicas, vou dar aqui, só relembrar vocês que vocês podem comprar a jersey lá no Monza Imports com desconto, que vocês podem já comprar o lookinho para NBA House, né, a camiseta diferente, com estampa diferente, para utilizar para gastar e arrasar na NBA House lá na Odyssey e também na Centauro. Então é só ir lá nas nossas redes sociais, tem um link que vai direcionar vocês para tudo isso, para vocês conseguirem desconto. E eu queria deixar também a dica aqui, que no aplicativo da NBA, essa semana, eles liberaram todos os jogos das finais dos anos 1990, da década de 90. Você não precisa ter o League Pass, basta fazer o cadastro lá, que é gratuito, você faz o cadastro, e aí você consegue assistir os jogos, as finais de 1990. Se você era jovem e não entendia
como todas nós, né? Apesar de eu ser mais velha do que a Agatha, mas eu fui começar a entender aí na metade dos anos 90. Tá tudo lá. Então é legal assistir, entender a história, ver, né? Ver tudo o que aconteceu nos anos 90, aí a dinastia do Chicago Bulls, Detroit Pistons, os Bad Boys, tem muita coisa legal, então é só ir lá no aplicativo da NBA, fazer o seu cadastro gratuito e ter acesso a esses jogos incríveis, não é mesmo? Exatamente, Drica, exatamente. Então é isso, só pra finalizar, não esqueçam, Olá Aurelo, apoiem o NBA das Minas, porque terça-feira tem episódio especial que vai contar parte da história desses anos 90 aí. Então, já aproveitando o gancho, façam isso. E na semana que vem a gente volta. Semana que vem é o último, tá antes dos playoffs, né? Deixa eu pensar, que já não sei mais, tô perdida. Não, vai ter mais um ainda. Vai ter mais um. Penúltimo antes dos playoffs, porque daí nos playoffs vocês já sabem, estaremos aqui diariamente, de segunda a sexta, aqui, sábado e domingo, a gente também é filha de Deus. Até semana que vem. Até.